Olá, sejam bem-vindos ao canal Transformando Karmas em Dharmas. Eu quero agradecer os likes, as curtidas que vocês estão dando, tá muito legal, muito bacana. É, eu preciso que vocês, às vezes as pessoas elas vejam o vídeo todo, a entrevista, e ela não dá like e não se inscreve no canal. É muito legal, estou muito grata, mas precisa para dar engajamento. Então esses recadinhos é muito importante, porque o YouTube funciona assim, né? Outra coisa, o nosso podcast é um patrocínio da Santo Sonho Colchões. A gente está começando agora com patrocínio primeiro. Quem tiver disponibilidade e querer participar, pode entrar em contato comigo, que vai ser bem-vindo. Quem quiser vir participar e contar sua história também, vai ter meu arroba, meu endereço no Instagram. Pode entrar em contato, está super convidado, estou muito feliz. Hoje nós estamos aqui com a visita ilustre de um amigo meu, muito querido, Rogério Couto. Bem-vindo. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui participando com você, ter acompanhado seu canal e vai ser legal hoje compartilhar um pouco da história e do tema que a gente tem para contar. Muito obrigado por ter vindo, Eu viu? agradeço. O Rogério, gente, ele é um amigo meu há muito tempo, muito mesmo. Acho que eu tinha 20 anos quando eu conheci o Rogério. E a gente era amigo de turmas, assim, porque ele tinha uma turma de engenharia, tinha uma outra turma, e a gente se conheceu. E aí, é lógico, a vida difere os traços, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, muda de cidade. E ele veio contar uma história incrível hoje aqui, como viver no exterior. E aí eu quero que você comece, Rô, assim, desde o comecinho mesmo, faculdade, primeiro, sabe, emprego, como aconteceu tudo isso? Sim, começa um pouquinho ali quando eu tinha os meus 16, 17 anos. Eu saí da escola pública do meu bairro e fui estudar em São Bernardo, na Ete Lauro Gomes, fazer um curso de eletrônica. Aí continuei seguindo no ramo, fui para engenharia em São Caetano, no Instituto Mauá. Depois emendei mais um pouquinho na área administrativa, eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Isso tudo foi culminando para uma formação profissional que nos paralelos dava para identificar uma hora que dava para trabalhar no exterior. O sonho do exterior ele começou um pouquinho ali nos meus 20 anos. Eu lembro que foi com a chegada da TV a cabo, a TVA, Hum. aqui no ABC, e eu tinha um amigo meu, Fabrício, a gente morava a 3 casas de distância, e a gente era viciado em série da Sony e da Warner. Nossa, Então que a gente legal. gostava de Friends, gostava de Seinfeld, e a gente às vezes até assistia junto e a gente falava assim, meu, um dia a gente vai morar lá. Jura? Então a gente teve esse insight, mas não tinha nada planejado, né? Sim, A gente tinha toda a carreira para formar aqui, sim. e lá na frente o ponto chegou. Era um sonho já desde da E adolescência, assim, né? nasceu ali fissurado naquele monte de prédio em falar a língua, né? Eu já Sim. vinha falando inglês desde os meus 16 Você fez anos. curso aqui? Fiz curso, eu fiz o curso completo do FISC, todos Sim, os livros, a formação. E depois eu continuei fazendo só conversação, porque o curso de inglês ele caminha paralelo com o curso de engenharia, uma hora sim, a língua precisa estar na sim, profissão, né? E aí deu tudo certo até culminar no ponto de partida. sim. E aí você entrou numa empresa legal, começou a construir sua carreira, e dentro dessa empresa que surgiu essa oportunidade. Me conta. Isso. É, eu comecei no ramo de eletrônica como Sim. técnico, depois fui para telecomunicações, ali já começou a ver o mundo Foi um mais boom, né? fora, Aquele negócio de foi celular celular, chegando. sim, é. E a língua, né? Porque as empresas eram ou europeias ou americanas. E aí a gente comecei a estar nessa área, fui tocando. Depois eu saí, acabei indo para o ramo de engenharia de construção de linhas de metrô e trem, um pouquinho mais Legal. doméstico, Hum. e depois eu fui para o ramo automotivo. E ali, a matriz nos Estados Unidos, eu comecei a ter o contato diário, Sim, falando todo momento, né? Eu trabalhava com os times de fora. E dentro dessa comunicação, eu fui conversando com o pessoal da matriz, fui verificando se tinha alguma oportunidade. sim, Não é fácil, porque depende de uma série de fatores da sim. empresa, documentações, mas teve um momento que teve um foco bem grande para eles transferirem pessoas, né? Sim, E foi aí que a oportunidade veio, junto com a experiência que já tinha formado, sim, e aí uma aplicação de para vaga, todo o processo de entrevista, sim. todo o processo interno da empresa lá nos Estados Unidos, até que chegou o convite e a assinatura E aí e você a foi, mudança. e aí você foi. Agora me fala uma coisa, Rô, o frio na barriga, porque assim, você tem a oportunidade, você passou na entrevista, tá tudo certo, documentação, mas aí você olha e fala, família, né, mãe, pai, amigos, eu vou para um lugar que eu sei
que é diferente, mas assim, que é um sonho meu também, né? Você falou, eu sempre quis isso, almejei isso. E você ficou meio assim, será que eu vou ou não? Ou mesmo com essa dorzinha que você falou, eu vou? Eu falei, eu vou. Vou. Dúvida zero. Porque veio lá de trás com aquele sonho. Sim, Um ponto que eu esqueci de falar. Em 2008, quando eu já estava com o curso de inglês todo terminado, sim. eu falei, vou fazer um intercâmbio. Ah, isso é Aí eu muito tinha um ponto importante. para escolher, o país para escolher, Canadá, Austrália, Estados Unidos. Aí veio aquela coisa dos seriados, né? Falei, eu vou para Nova York. Sim. E aí o intercâmbio foi de 30 dias. Eu fiz ele em novembro, que era quase inverno lá, Nova Um York. frio, né? O frio já é um parâmetro para conhecer. Sim, Fiz um preparatório para o TOEFL, que era esse um mês, sim, muito exigente, né? Uma sim, demanda grande. E fazia meio período de curso, meio período de turismo, né? Aquela sim, parte para também aproveitar. sim. Quando eu cheguei lá, meu medo e dificuldade assim, foi zero, porque eu cheguei, peguei o mapa do metrô na mão, achei a casa que eu precisava ir, com a Sim. mala e tudo, uma coisa meio natural, assim, né? Mas que não é todo mundo que eu acho que tem. É, Tem tem o umas medo, né? facilidades maiores para um, É, menores para outros, né? sim, Tanto que a gente vai conversar um pouquinho, bastante gente que eu conheço lá teve dificuldades, né? sim. Mas isso tudo nasceu lá atrás com aquela vontade, então na hora que chegou o convite, zero Não dificuldade para teve. Você falou, você ficou aceitar. com dorzinha da saudade, tudo, mas você falou, eu vou, é o meu Isso, sonho, é o que né? eu quero, Deixar a né? família aqui, eu Sim, tinha os meus pais ainda, né? Então, essa parte é o ônus, que a gente vai até fazer uma conversa com esse balanço, ônus e bônus, sim, mas que tem que tomar uma decisão, né? É sim. fácil para uns, difícil para outros. Tem outra coisa que você tocou no intercâmbio que você fez, eu também fiz o ano passado. É muito importante a gente falar, gente. Eu já fiz 3 ou 4 escolas aqui. Fazer inglês 2 vezes por semana, 1 hora por dia, não é igual morar fora. Quero que você deixe isso bem claro, porque assim, não é que não importa fazer, mas é muito discrepante. Eu tive isso, eu senti. Conta isso, que você já fazia o curso aqui, mas morar fora é outra coisa. O intercâmbio foi ponto-chave, assim, porque eu lembro que eu até encontrava brasileiros na minha classe, Sim, e eles tinham certo medo de andar, medo de conversar, medo de se perder, né? sim, Eu não tive, acho que talvez pelo fato de já ter conhecido teoricamente tudo sim. o que fazer lá, né? Mas o intercâmbio foi o ponto-chave, porque não era só ir para a escola, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que pegar metrô, eu tinha que conversar com a pessoa da casa que eu Não tem pra tava. onde você fugir. Porque É você faz o você, curso, aí você vai pegar o metrô, aí você vai pegar, vai na padaria, vai no hotel, sei lá, tudo que você for fazer é é inglês. você com você mesmo durante 30 dias. Então, para alguém que tem o plano de morar fora, o intercâmbio é um ponto legal de fazer um Um pré-teste. teste, sim. Você passou muita vergonha, porque eu Ah, passei, viu? O passei, sotaque, essas coisas. peguei A pessoa faz assim, o que que você tá falando? Peguei metrô pro lado errado, descia, passava por baixo, voltava. Às vezes eu tava me comunicando e a pessoa perdia a paciência, aí É, eu porque parava de me sabe, né? comunicar É, e não dava, né? Mas, assim, no geral, eu diria que uns 90, 95% do intercâmbio foi bem sim. e um pouquinho de dificuldade, assim. Mas é legal porque não é só o inglês, você se faz a sua superação como humano, para você se Sim, se virar num virar, lugar que você né? não tá. Sim. E aí, por exemplo, você tá lá, você tá no intercâmbio, né? Você tá lá, você faz e você volta. Você já tinha esse sonho. Aí, Rô, você fez o intercâmbio e voltou. Você ficou mais com vontade de ir Eu ainda? voltei falando que eu ia para lá assim que eu conseguisse. Juro, você falou, Juro. arrumei um emprego, eu vou. Você pensou. O problema foi que eu fiz o intercâmbio no ano de 2008. 2008 e teve uma crise econômica Muito. tremenda nos 2009, eu Estados lembro, Unidos. é. E aí eu tive que esperar tudo isso acalmar. Eu cogitava, eu conversava, fazia umas tentativas, mas com aquela crise não tinha nem como. Sim, E aí eu esperei acalmar, fui pegando experiência, bagagem técnica na empresa, tudo sim. até chegar num ponto que ficou perfeito para conseguir fazer uma transferência. Sim. Olha que bacana, muito legal. Vamos entrar em outro assunto. Por exemplo, é muito difícil as pessoas, porque assim, você foi no melhor do mundo, né? É, Porque com o emprego já lá, o pessoal te ajudando com documento, residência, todas essas coisas é muito difícil. Muita gente vai de mochila, muita gente vai sem visto só de férias, né? Visto de. Como que chama o visto de férias? turismo Visto de ou turismo, estudante. é. E aí acaba ficando, por exemplo, os ilegais, entendeu? Com o governo Trump, agora o negócio ficou bem difícil, que você tá lá. Conta um pouquinho pra gente, porque já era difícil. Não é o segredo, mas a melhor forma de ir para qualquer país para você ficar residente, eu acho que a melhor receita é ir profissionalmente. Sim,
Então, observa o que que você quer nesse país, a área que você quer ficar. Tem gente que vai e lá tenta se desenvolver, se Sim. desenrolar. Acho que o certo é aqui você Aí pronto, mais ou observar a menos. área que você quer. Sim. Aí a pessoa pode perguntar, pô, mas eu não tenho uma formação superior. Mas a pessoa tem que ter uma habilidade, Sim. alguma coisa que ela possa produzir, que ela possa trabalhar e entender como que ela pode ir, que requisito que tem. Existem outros vistos, não é só o visto de trabalho que te leva lá, tem uma série de outros vistos que Sim. eles são por habilidades. E por eles a pessoa deve observar qual que é o requisito, a documentação e olhar todos os detalhes que possam levá-la ao país, Sim. porque ir e tentar alguma coisa é difícil. Aí a gente Aí caiu vai no ter o subemprego, né? Por exemplo, faxina, babá, andar com o cachorro, né? Tudo isso isso, tem. mas mesmo assim, de alguma maneira, tem requisitos para a pessoa estar nessa condição lá, e a pessoa tem que seguir, Sim. porque a gente está caindo bastante nesse tema da Sim. imigração, Só se fala isso hoje, que ele tá mandando de todo mundo mandar todo mundo de embora. volta, tem que estar lá corretamente. O imigrante que está em algum país, ele tem que estar legal, ele tem que ter a sua documentação, porque a nação está recebendo a gente, né? A gente já não é nativo, A né? gente é a visita do país, Sim. então a gente tem que obedecer às regras, a gente Sim. tem que obedecer às leis, a Sim. gente tem que pagar os nossos impostos, e a pessoa tem que entender tudo que é preciso para ela estar lá Sim. nesse leque de requisitos que tem. Sim. Se a pessoa vai assim na sorte, a tendência de dar errado é muito grande Sim. e a tendência de ter que voltar ou de você causar um distúrbio lá aumenta também. Então, a pessoa tem que observar o requisito, entender como que pode fazer. Existem escritórios que auxiliam as pessoas Sim. e tá lá de maneira legal, porque não é correto. O tema está muito em debate Tá hoje, porque está muito, na mídia, muito, as muito, muito. pessoas têm um entendimento Uns e às falam, vezes ele que deixa as pessoas lá, estão tentando a vida. Outros falam, não, tem que tirar mesmo, porque senão vira bagunça. quem é o responsável por entender isso é o governo, é a nação. A gente, como imigrante, a gente não tem como opinar, a gente não entende Não, quais os critérios que eles sim. têm. Quais são as leis deles, São as né? leis. Então a gente tem que fazer a coisa certa, tem que estar Sim. lá. Se você pegar recentemente, o Arnold Schwarzenegger, ele caiu numa pergunta com esse tema para ele deu uma entrevista sensacional. Ele falou que ele veio da Áustria, ele veio jovem, Sim. ele veio e o país abriu as portas para as oportunidades, fisiculturismo, cinema, política. Sim. E ele explicou que para fazer tudo isso ele teve que estar legal, ele seguiu o que o país queria, ele ainda fez muito mais, que ele falou, se o país está me dando tanta oportunidade, eu tenho que dar alguma coisa em troca também, né? Sim. Então ele começou a fazer todas as caridades, as ações que ele tem para Sim. devolver alguma coisa do que ele ganhou. Essa mentalidade que a pessoa que quer morar fora tem que ter. É, e não é todos, porque falam, eu vou para outro país, eu vou fazer igual eu faço aqui, não vai acontecer nada. E não é Não, assim. tem que entender certinho as leis, o que fazer, como seguir, documentação que tem que tirar lá, o Sim. convênio saúde, que é bem diferente daqui, Sim. bastante coisa para examinar antes. Eu sempre tive um sonho, né? Eu sempre gostaria. Eu sempre tive filho, casei, separei, tenho empresa aqui. Mas o que me chamava atenção não é só a segurança, não é isso, mas assim, como eles são certos. Eu sempre fui muito certa, entendeu? Porque minha avó me criou muito certo. Então aqui a gente não é, no Brasil não é, vamos dar um jeitinho, aí vamos furar fila, aí vamos avançar o sinal. Isso de ser tudo certo que você está falando, que você tem que respeitar, porque o lugar é assim, e a gente vem de um lugar que não é assim, né? Uhum. Isso sempre me fascinou. Um dos meus sonhos por isso, a organização, porque eu sou muito organizar e eu acho Isso, muito legal. isso é cultural deles, Sim. é o Eles nascem assim, aprendizado da né? vida, da educação que Sim. eles têm. Por exemplo, existem situações que a pista afunila e ninguém vai lá na frente para entrar atrás do segundo carro. A hora que tá afunilando, todo mundo já começa a entrar atrás para pegar o seu lugar Nossa, aqui e não, né? esperar. Aqui eu lembro, Figueiras com Monções, ali todo mundo querendo passar. É uma Eles têm falta de uma lei, educação, eles têm né? uma lei de trânsito que no cruzamento o primeiro que chega é o primeiro que passa e todo mundo, isso é educado na cartilha para tirar carta. Todo mundo respeita, tudo Sim. funciona, já vem disso já, né? É criação e hábito deles, né? Inglaterra também. Eu não fui para os Estados Unidos, não conheço, mas é muita educação.
sabe, senhor, senhora, coisas que a gente não... Porque a gente teve, vai de casa, mas na rua a gente não vê isso aqui, né? É isso que difere. Eles têm muita confiança na pessoa, a pessoa faz um pedido, a pessoa passa num caixa para pagar e o caixa é totalmente eletrônico. Gasolina também, A você que gasolina coloca, você né? coloca, Sim. então é confiança. Eles têm um nível de confiança extremo e uma vez acho que se perder, aí a pessoa fica, é complicado para ela. É uma coisa que não pode perder. Agora, você imagina que no Brasil, do mercado, deu caixa eletrônico, o que ia acontecer? Eu já encontrei alguns pão de açúcar que você passa, mas eles têm uma câmera que olha Sim, tudo certinho assim, mas é cultural. é Acho que cultural. se alguém faz isso, deve ser muito pouco. É um país muito desenvolvido e eles não têm espaço para esses problemas que a gente. Eles devem ter problemas, mas Sim, não tão grandes como a gente tem aqui. é. É muito triste, né? Eu acredito que um dia o Brasil vai, mas assim, é anos ainda, né? Uhum. Porque é cultural, você tem que ensinar na escola, né? Nasce lá atrás. Eu ia te falar de escola, educação para criança, lá me conte. Sensacional. Sensacional. Os Estados Unidos eles têm um sistema de investimento no ensino que é diferente do Brasil. Sim. Eles investem massivamente na base. Por quê? Que é daí que sai, Rô. E aí as escolas são públicas e de ótima qualidade. Elas diferem conforme o bairro que você mora, porque um bairro de alta renda tem uma escola melhor, Sim, a de baixa renda não é tão bom, mas todas são gratuitas. Existem sim. algumas escolas particulares, meio que religiosas lá, mas a maioria é Gratuito. gratuita. Sim. O ensino é bom, a escola é uma boa Ficam instalação. o dia inteiro as crianças ou não? Você O escolhe. horário mais ou menos é assim, das 9 às 3, Ah, 8 e tá. meia às 3 e meia. Sim. É É um grande, é semi. diferente do nosso, que é Sim. manhã e Tarde, tarde. sim. Um semi-integral, como É, se fosse no Brasil. então, um sistema excelente, porque a pessoa é educada sem custos até o fim do colegial, para nós aqui. Hum. Aí, quando ela vai para a faculdade, eu acho que não tem faculdade federal, não paga lá. É uma coisa que eu É nunca porque na tomei Austrália muito tem, viu? A conhecimento. minha amiga ela falou assim: você não paga a faculdade, ou australiano, né? Não o imigrante, mas o australiano não Eu paga. acho que lá no geral é tudo pago, eles têm Paga. muita bolsa, o sistema de bolsa, eles têm incentivo para o esporte que a pessoa não Sim, paga, eles têm um financiamento com muitas, eles chamam de credit unions, que a pessoa consegue financiar o estudo dela através sim, dessas instituições num juro baixo, e deve talvez ter mais coisas que eu não conheço, mas eu sim. vou estudar mais para frente quando meu filho Tiver ficar maior, na né? idade, né? Sim. Mas eles investem massivamente na base e no topo da pirâmide, que é onde eles vão para a faculdade, ali É você porque já estão paga. prontos, né? É uma pessoa que vai te pedir, vai ficar na fila direito, vai te pedir por favor, vai já tá. E enquanto no Brasil aqui a gente tem essa deficiência na base, né? Sim. E aí fica maior ainda Não, para o pessoas que nível estão na universitário. faculdade e não fazem uma redação aqui. Pensa, é muito Então, é diferente. cultural, é a estrutura do país nesse quesito, né? Sim. Eles têm a parte de esportes, por exemplo, que é muito forte, não é à toa que eles ganham as medalhas na Basquete, tudo que maioria, são, né? porque já começa desde de pequeno também, né? Do lado da minha casa, eles tinham uma instalação de ginástica. Sim. Eu levava meu filho para fazer o que eles chamam de ninja, que é subir, descer, pular uns Ai, que quadrados lá. legal. E eles tinham um piso enorme aqueles pisos de mola de ginástica. Aí eu, esperando meu filho fazer os exercícios dele, eu olhava para o lado, tinha assim umas 15 meninas de 7 a 15 anos Sim. dando aqueles pulos, aqueles mortais, aquela ginástica Ginástica que eles olímpica, né? fazem do lado da minha casa. Imagina um centro de treinamento deles, né? Sim. Então é cultura, é Incentivo, investimento. é um incentivo desde jovem, né? É. Outro assunto muito legal que todo mundo pergunta, comida, Rogério, comida. Como que foi? A nossa é muito melhor. Não, assim, é É diferente. diferente. É, O café da manhã deles eu olho e falo, meu é Deus o do de filme, céu. é o de filme. Tem ovo, tem pão, Bacon. bacon. O nosso é bem. Você se adaptou a isso ou não? Você continua no. Ah, eu faço Porque. mais o meu modo, assim, né? Se a gente vai comer em algum lugar fora, assim, a gente tem a opção deles, né? Mas o meu cafezinho é o nosso pão com Você manteiga, aquela faz, coisinha. né? Restaurante lá, como que é? Tem brasileiro? Tem coisa que se você procurar, você acha comida daqui? Tem alguns restaurantes brasileiros, tem muito restaurante mexicano, restaurante libanês, porque lá é uma miscigenação de cultura enorme, é uma mistura de cultura enorme, né? Sim. Gente de todo lugar do mundo. Então eles têm vários estilos, várias instalações, Sim. instituições dos países, né?
muita comida mexicana, muita comida Tem de asiática, tudo, tem de assim, uma tudo. mistura. Tem restaurante brasileiro lá, de nome assim, tem um fogo de chão Que lá. legal, a A carne, gente tudo, consegue né? matar um pouquinho da saudade, né? Isso é onde eu tô, né? Se você for para uma cidade grande, se eu for para Miami, se você for para Orlando, algum lugar na Califórnia, eles têm muito mais porque a concentração de brasileiro é maior nesses lugares. Sim. Eu ia trazer uma amiga junto com você, até falar. Porque assim, como eu falei antes, você foi no melhor dos mundos, que você foi com emprego, tudo certinho. Eu tenho uma amiga que ela foi para ser babá. Aí não deu certo, voltou. Aí ficou dando aula de inglês aqui, voltou de novo, fez uma pós lá. E hoje ela é xerife em Ah, Orlando. que E ela legal. é brasileira, é um orgulho, assim. Então você viu várias tentativas, não foi com nada pronto, mas ela estudou para passar no concurso. Imagina uma xerife brasileira. É o que eu te falei, ela procurou os meios que pudessem levá-la até lá, né? Sim, E existem, basta você estudar bem, entender bem, sim. ver como fazer tudo isso da melhor maneira, corretamente, e chegar lá. Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa minha amiga, né, foi, ficou feliz e tudo, casou lá, deu tudo certo. E só que ela, assim, ela sente saudades, porque assim é diferente, né? É Tudo diferente. seguro. Aí eu ia te falar outra coisa, agora bati aqui. A saúde, como que é? Vocês têm que pagar tipo um convênio ou não? Como que É funciona lá? diferente daqui. Eles têm coparticipação, então a gente paga o convênio mensal, convênio pela empresa, né? Descontado na Mensal, empresa mesmo. descontado em folha, Sim. mas tudo que você faz tem uma coparticipação. Então, se você vai fazer um raio-x por alguma coisa, se o raio-x custou US$ 1.000, você vai pagar uns 150, Uma 200, ajuda, porque né? existe uma negociação da instituição É do contrato isso hospital, mesmo, né? isso, com o convênio, né? Então, existe esse balanço. Aí, Mas a saúde de graça para um americano existe lá? eles têm um plano doméstico, local, vamos dizer assim, que ainda tem um custo, precisa de um custo mensal, um Sim, aporte, mas que esse tipo de custo que você tem depois para qualquer atendimento, ele é menor. sim. Mas ele sempre tem alguma coisa, uma coparticipação. Eu não sei, talvez tenha um que seja zero, mas eu nunca fui a fundo para entender. Mas Sim. é bem diferente daqui que a gente paga o convênio e, vamos dizer assim, a gente pode a qualquer hora a gente pode utilizá-lo, né? É. Lá não é que você vai deixar de utilizar, mas você vai sabendo que você tem uma participação para pagar. E acho que talvez até por isso não exista muito abuso assim de utilização, né? Sim. E o curioso, uma coisa notável assim, quando eu vou em algum atendimento assim, tem uma, duas pessoas na sala. Aqui a gente vai numa emergência, a gente vê 40. Sim. Então é uma coisa assim bem Organizado, né? organizada e menos habitada, vamos dizer É assim. tudo organizado deles, porque o que você falou é de cultura, né? Cultura. A gente é muito. Eu cresci, eu tenho 46, mas nunca vi isso aqui organizado. Porque nunca foi, eu acho, né? O sistema lá de saúde ele é caro, vamos É dizer assim, caro, né? Ele né? é caro. Então, o do Brasil ele não é caro, só que ele é deficitário, e aí eu não sei se existe um balanço entre cobrar aqui e ele ser mais organizado ou menos utilizado. Sim. É uma coisa a se entender, né? Eu não sei se aqui já começaram ou tem coparticipação, Tem mas alguns convênios que sim. Na minha empresa tem uns funcionários que têm, e aí se eles utilizam, pagam um pouquinho, né? entendi. Mas assim, se a gente faz o nosso particular, não, não tem. Mas está difícil de marcar consulta, difícil, tá bem complicado, mesmo com o convênio. Imagina as pessoas que dependem do SUS, né? E Aí se é. uma pessoa vai pra lá e ela vai sem convênio, é bastante complicado, porque a conta de um hospital pode ser enorme. Então, se quebra uma perna, se acontece alguma coisa, Você pensa. pode pagar 30 mil, ter uma dívida de US$ 30.000, assim, fácil. Nossa, como que faz roupa pagar depois? Então, é um ponto a observar para alguém que tem um Outra coisa interesse de boa estar para fora. você também foi com o seu, já isso, né, parte de saúde, o convênio com Tudo coparticipação, tudo certinho, tudo certinho, né? definido. Então vamos entrar em outro assunto, senhor Rogério. As viagens lá, por exemplo, assim, eu tô dizendo, como a gente vai aqui pro litoral norte, vai para bem pertinho, Uhum. as viagens que você vai estar em uma cidade, mesmo de avião ou de carro, são fáceis, é caro São para você. fáceis, os voos não são caros. Depende. Óbvio que você compra antecipado é muito Sim, mais barato, mas assim, os voos curtos são baratos. Estradas para viajar, eu tô em Michigan, que é lá no alto, e a sim, Flórida é lá aqui embaixo. sim, Então você faz uma viagem dessa tranquilamente, sim. estrada boa, quase não pedágio, não tem pedágio. Juro, achei que tinha bastante, não Funciona tem? super bem, então é uma coisa bem costumeira utilizar a infraestrutura de estradas deles, Sim. voos tem de tudo que é tipo de preço, então é uma coisa que flui bem.
Eu só acho que não é tão bonito igual a nossa natureza, né? Ah, não Porque aqui é. é sensacional. O nosso Nordeste é É, lindo, né? Eu não sei se lá. Porque lá tem Miami, praia, né? tem aquele mar do Caribe É, maravilhoso. então, mas assim, floresta, o que a gente tem aqui, eu acho que não tem. Eu É. não conheço, eu não consigo falar com você, porque É eu cada nunca fui. país com a sua particularidade, né? Mas Sim. assim, uma parte legal de explorar lá. E Sim, eles têm, que nem, a gente tem alguns locais pro meio do Brasil, né? O meio do país todo lá é legal de explorar também, né? sim. Então eles têm mais coisas desenvolvidas para turismo lá, muito parque, monumento, que É é a legal de Disney conhecer. mesmo, né? Que as É, crianças vão, ficam que enlouquecidas. leva todo mundo para lá. Leva, então é muito Né? gostoso, né? Outra coisa assim para considerar, considerações, né, para pessoa que quer morar fora. Visto, existem alguns tipos, né? Eu já tive visto J, que foi do estudante por intercâmbio, acho que foi J, que precisa de uma escola, uma carta de uma escola que É. venha para. Eu fiz por uma agência aqui de Santo André. Eles Onde você vai prepararam morar, tudo eles direitinho, né? prepararam tudo essa Legal. documentação, né? E disponibilizaram para o dia da entrevista, né? Para o consulado. Então Sim. já vai tudo certinho essa parte de Foi estudante. difícil que você tirar o seu visto a primeira vez? Ou porque assim, teve o 2011 a Torre Gêmeas que começou a complicar, né? Não foi. O meu primeiro de estudante foi feito por uma agência. A agência proporcionou O tudo para mim. Eu só suporte, né? tive que ir para entrevista, foi bem. O de trabalho eu tirei pela empresa e por a empresa já ter um assim, relacionamento com a Sim, o RH matriz, faz tudo, vai né? tudo De... certinho. O visto de turista é uma coisa para prestar bastante atenção, né? Eu entendo que eles olham como que você tá aqui, se você tá empregado, se Tem casa você própria, casa né? própria, alguma coisa do tipo que não possa dar a interpretação que você vai e não É, volte, porque né? você não tem nada aqui. Falei, esse moço não vai voltar nunca mais, Isso, né? tem que prestar bastante atenção nisso Esse e visto de turismo, ele é 30 dias ou tem como você pegar 60, o 90? visto ele é B1, B2, acho que agora são para 10 anos. Olha que Só que legal. quando você dá a entrada na imigração lá, dependendo do que você tá, do seu objetivo lá, se você vai fazer uma viagem de turismo e essa viagem, você já tem uma passagem de volta, por exemplo, Sim. eles podem te dar 30, 60 dias para ficar, ou eles podem te dar 6 meses. Sim. Às vezes a gente tem alguns parentes que visitam amigos lá que eles ficam por mais tempo, né? Sim. Então vai do objetivo da sua viagem lá. E aí a imigração olha para quanto tempo você deve ficar, mais ou menos assim. Ô, Rô, deixa eu te falar, se a pessoa é pega lá sem visto, o que que acontece? Qual é a punição? Pega mesmo, a polícia te chamou, pegou a pessoa, faz o que com ela? É, é, tá errado, né? Tá Tá errado. fora do padrão É. deles, né? Eu não sei se automaticamente é uma deportação ou se tem alguma coisa Ficar a preso ou fazer um não, manda pro acerto. país, o que que eles fazem? Você não Essa sabe. parte eu não conheço em detalhes, mas assim, o ideal para isso é não correr esse tipo de risco, né? É. Eles pegaram recentemente um influencer lá que estava com o visto vencido e eu acho que ele foi só Deportado. colocado numa sala de aeroporto, alguma coisa, e depois ele teve que sair do país, né? Eu não sei se tem uma condição de lei muito mais severa, né? Mas eu vi que ele teve que sair do país. Então, isso tá bem passível lá e devem ter imigrantes lá sem documentação para ficar que tá gerando todo esse movimento lá, né? Esqueci de te perguntar uma coisa. Quando você foi, na época que você foi, decidiu ir morar lá, algumas das pessoas que trabalhavam aqui foram também? Você conhece pessoas que trabalharam, que você foi depois? Aconteceu Isso, isso? teve uma transferência de um número grande de amigos na empresa nessa área de Sim. engenharia, né? Isso foi legal que construiu uma comunidade lá, Eles né? moram tudo perto? Como que Mora é? dentro de um raio, vamos dizer assim, que um raio de uns 30 quilômetros, 40 tem bastante gente, assim, A pessoa não se sentir os sozinha, conglomerados. porque isso é Isso é legal, muito né? legal, porque a chegada lá, o começo, é muito difícil, assim. Eu te falei assim, eu tive pouca dificuldade, mas a dificuldade existe para muitas pessoas, né? Sim. As esposas, os filhos, né? A adaptação, né? Para É. quem nunca falou inglês. Então, essa união de brasileiros lá ajuda bastante, porque quebra o galho de outro, um ajuda numa coisa, ajuda em outro. Sim. E a distância, né? Porque você tá longe de todo mundo e você agora tem uma nova comunidade, né? Para interagir, para conversar, para Sim. visitar. Então isso aí foi meio que um fator positivo para ajudar em se estabelecer lá.
A recepção, assim, fora os brasileiros que você já conhecia ou conheceu lá, a pessoa americana, ela é receptiva, Ela ela é, é, ela é diferente do porque o brasileiro. inglês é seco, bem seco, eu não sei o Eles americano. são diferentes do brasileiro. Eles são receptivos, assim, mas assim. Responde o que você pergunta, né? Há um certo tanto, né? Eu lembro que eu costumava receber americanos, né, colegas de trabalho, ou mesmo fornecedores, Sim. e eu fazia questão de mostrar, pô, vamos numa churrascaria, vamos conhecer a comida brasileira, Sim. vamos em tal lugar, um shopping center, você precisa Sim. comprar um presente para a esposa na sua volta, né? Fazia questão. Lá eles estão um pouquinho mais na deles, assim. Eu lembro que quando eu cheguei, teve um jantar com todo mundo numa noite, foi bem legal. Sim. Mas uma coisa bem mais Não é igual a assim. gente que a gente chama pra churrasco, vem em casa, Nossa, não, né? a Até você gente. entrar na casa de alguém é muito É, difícil, né? Você tem que ser amigo, né? isso. E assim, é uma coisa bem assim. Como posso dizer? Um pouco formal, assim, tudo, Sim. né? A gente não, a gente A recebe o gente é pessoal, a gente muito. fala, pô, sábado tem um churrasco. É. E aí o pessoal fala, pô, mas é de que horas a que hora? Da meio-dia às duas? A gente fala assim, não tem horário, a gente vai até. E lá Sim. normalmente eles fazem as coisas assim, vem jantar na Certinho, minha né? casa das 7, vai até umas 9, né? Aí normalmente você deixa, sai da casa, Gente, tudo, né? que mudança, né, A Rô, gente assim, de. A gente tem um calor enorme, assim, Sim, né? tem. Então isso tudo é uma mudança. Você tem que estar preparado para isso e não tem uma receita para se preparar para isso. Sim. Quando você tá lá e você tá nessa situação, você tem que Se entender como adaptar, né? é seguir. Se tiver alguma coisa assim que posso fazer, por exemplo, eu tenho os canais do Brasil lá, então assisto um jornal, Sim. assisto um jogo do nosso time que passa lá. Ah, São Paulino! Ah, a gente podia contar a história, não tem nada a ver, né? Eu e com o Rô no Morumbi. A gente pegou um avião, lembra, Rô, pra ir no Mineirão São assistir. Paulo e Nossa, a Cruzeiro. gente aprontou várias, né? Foi muito legal essa parte. Lá dá pra gente fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu gosto muito desse jogo de basquete lá, porque Você posta, eu eu vejo. gostava de NBA desde moleque, né? Desde o Jura? Michael Jordan. Nossa. E torcia pro Chicago Bulls, depois torcia pro New York, agora eu torço pro Detroit, que eu E tô na agora você cidade. pode ir lá ver assim, Posso. né? É uma coisa fantástica. O que eu via na TV de adolescente, eu consigo ir lá e assistir um jogo, ver o jogador de perto. Sim. Teve um dia até que um vendedor que tava tentando vender pacote, né? Ele falou: vem aqui na quadra, vou te apresentar aqui, você vai conhecer o vestiário, uns lugares para você comprar, né? Eu Sim. acabei não comprando o que tava caro, mas eu precisava ir para conhecer a quadra. Muito legal, E foi gente. bem legal, assim, né? Muito estruturado lá, o evento, por exemplo, um evento de basquete lá, para quem assiste, ele é um show, né? Porque ele tem os Eu intervalos, vejo ele que você posta tem aquelas músicas, aquelas luzes, fica isso, tipo um eles negócio. fazem, porque um jogo de basquete aqui, se você for ver uma competição, Sim. lá é um evento, lá em todas as atividades esportivas, geralmente, Eles dão né? muito valor, né, Muito Rô? valor, entretém as pessoas, é muito legal. Às vezes eu olho assim e falo, meu, tô vendo, meu amigo, tem um amigo meu que ele fala assim, eu quero ir um dia aí, eu tenho que ir num jogo. Sim. E é muito legal, é tipo uma sensação. Você tá vendo o jogo, tá se divertindo, né? Junta muita coisa junto. Isso. Eu comecei agora a aprender um pouquinho mais de futebol americano, Não que entendo nada, Rô. É difícil, é o né? esporte deles lá. É o top que todo mundo gosta, as cidades param. É bem legal depois que eu aprendi as regras. Ai, que Assisto legal. com meus vizinhos lá, eles adoram uma caipirinha. Ai, Aí eu que bom. fico Aí você faço a faz. caipirinha pra eles lá. Nossa, é muito legal essa Legal. troca, né? Você É. vai conhecendo algumas coisas, você vai falando pra eles também e fica muito O legal, né? americano gosta muito desse jeito brasileiro. A gente começa um churrasco, passa a tarde inteira, a Sim, gente conversa. É, as familiares deles gostam, né? sim. E a gente também tem lá uma coisa meio particular, a área que eu tô, acho que muitas áreas também, eles têm muito parque, né? Então Ah, eles você fazem vai para um piquenique, parque, faz né? piquenique, tem uma quadra de vôlei de areia, ou tem algum tipo de atividade. Sim. Essa parte é bem difundida lá. Eles têm uma natureza legal de ser explorada. E não tem E perigo, né? aqui a gente tá mais na área urbana, né, na selva de pedra, né? Então a É, gente tem esse fator positivo lá também. sim. Muito legal. Ô, Rô, a gente tá finalizando aqui, vou te pedir uma coisa. Se você quiser dar um recadinho pro pessoal que quer ir, que tem esse sonho, tem medo, ai, vou deixar, não vou, o que que você falaria pra eles? Acho que a recomendação é entender o propósito, ver o sonho que você tem, mas como chegar lá. Chegar da maneira correta, entender se você vai profissionalmente, olha para sua área, por exemplo, alguém que trabalha numa área de enfermagem, isso é uma área que tem uma demanda enorme lá. Sim. Mas deve ter um requisito, uma qualificação
essa pessoa tem que estudar esses meios para entender como pode facilitar a ida. A pessoa pode pensar, pô, mas eu não tenho uma habilidade técnica, queria de alguma outra maneira. É, eu acho mais difícil, eu não sei, mas não sei como as pessoas podem conseguir sem o meio profissional, mas existe essa possibilidade. As pessoas podem utilizar a ida como estudante e dentro do estudo pode tentar fazer uma modificação para Sim, poder trabalhar lá e tentar entender como fazer, ter mais acessos, né? sim. Mas o meio principal eu acho que é o profissional, ver como que você pode ir, entender o requisito primordial para sofrer menos ou para nem sofrer, falar inglês. Se você É. fala, pô, eu quero ter uma vida lá, mas sem falar inglês, é difícil. Então a pessoa tem que ter essa dedicação, se preparar antes, se Sim. possível. Não falando nada, ir pra lá sem É nada, é difícil. difícil. Existem os meios, É. assim, mas tudo fica mais fácil se você For consegue ter o preparado, né? requisito que eles precisam, né? Sim. Então, se você já vai falando alguma coisa, você arruma um emprego melhor, você Se consegue tem uma profissão, já comunicação, já melhora. melhora. É. Então, existe um range de, vamos dizer assim, de Possibilidades, né? possibilidades, né? E vai estar dentro de cada um, né? Sim. O que essa pessoa tem que fazer é explorar aonde que ela pode Fazer um fazer isso, planejamento, né, Rô? fazer Certinho. de maneira correta. Eu acho muito complicado a pessoa aí falar, vamos ver no que vai dar, né? Para não ter surpresa. E uma vez que conseguir, é um país de oportunidades, realmente. Você vai ter muito mais do que a gente vê aqui no Brasil, né? E, e continua, entenda que vai ter um ônus, que você não vai ter. O meu inverno lá dura 5, 6 meses, por Sim. exemplo. É frio, né? Então, entender o lugar que a pessoa pode estar, entender as dificuldades de estar longe do familiar. Sim. Para quem pensa em ir e tem uma esposa, um esposo, criança, tem que entender a parte deles, se É. isso aí é possível. Se for possível, tentar ter um gostinho disso daí, fazer uma viagem, entender como que é ficar num lugar desse. Se tiver amigos, olha para a rotina, tenta visitá-los, entender como que é, Sim. passar. Onde eu tô, o meio de transporte é o carro, não tem meio público lá em abundância, porque é tudo muito largo lá, não é uma metrópole, Sim. uma concentração, né? Entender todas essas dificuldades e tomar a decisão. Às vezes ela pode surpreender muito positivamente, pode surpreender negativamente. Se a pessoa entender o máximo possível desses detalhes, fazer certinho, fazer a documentação que é necessária, tem um mundo para explorar lá. Muito legal, né? Obrigada, viu, Ru, pela presença, pela participação, pela disponibilidade. Eu tô no meio das férias dele, falei, vem aqui, por favor, obrigada. Vou dar uns recadinhos pro canal agora. Gente, não esqueça de dar like, de se inscrever, de apertar o sininho, porque eu preciso de engajamento. O YouTube funciona assim. E eu vou dar um spoiler aqui, que vai ter uma coisa novinha no canal. A gente vai juntar e fazer mesa das amigas, um bate-papo não formal, mas informal, para falar de assuntos assim, perrengue de viagens, faculdade, coisa assim, ser uma coisa mais, não um assunto tão sério, entendeu? Então vai ter esse leque, esse braço aí no canal, logo mais eu passo mais informações. Obrigado por ter ficado até aqui, obrigada, Rô, e até a próxima. Eu que agradeço.